Pai Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos, em especial os irmãos da CP3. Estamos com bastante saudade, sabendo que Deus tinha cuidado dos irmãos. Às vezes eu fico aqui em casa imaginando como estaria o culto esta quinta-feira. A gente olha, fico lembrando, olhando para o grupo das crianças, da mocidade, das irmãs ali, os varões quando vêm louvar ao Senhor. Tem mais irmão que sempre está conosco ali, cooperando. Os irmãos que ficam na... Eu estou imaginando o culto. É o poder da memória, mas graças a Deus. Espero que todos estejam bem, apesar de tudo. O Senhor, eu tenho certeza, que está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Estamos mais uma vez aqui, louvando a Deus por esta oportunidade que a mídia nos oferece. Não estamos fisicamente, mas eu conheço um que está com você neste momento. Independente da maneira que você está, quantas pessoas tem na casa, Deus está com você neste momento. Nós sentimos a presença de Deus. Deus é sentido, Ele está vivo. Falei com Ele hoje, Ele falou comigo, está falando com você e vai continuar falando com você. Então, que Deus em Cristo te abençoe. Eu convido a você, amados irmãos, a abrir a sua Bíblia. O livro aos Hebreus. Se tiver algum membro da família que não está aí, chame para participar todos juntos. Isso é muito bom, essa comunhão. E lembrando os irmãos que estamos nesse período, muitos, né? Nem todos, muitos, né? Reclusos seus lares. Mesmo estando dentro do nosso lar, nós construímos aqui o altar do Senhor. Aqui o Senhor está com você também, está na sua casa, mas alguns cuidados nós não podemos abrir mão, porque estamos reclusos justamente para evitar, prevenção, prevenir. E quem tem criança, idoso, tem que dobrar os cuidados, porque se não vai parar no hospital, aí fica complicado, né? Mas que Deus em Cristo te abençoe. Aproveite também essa oportunidade para conversar mais, né? Brincar, criar brincadeiras, né? Ler a palavra, quem sabe fazer gincana, né? Enfim, perguntas e respostas, tirar dúvidas. Aproveite esse momento com a sua família. Sai um pouco da mídia, sai um pouco da internet, celular, televisão. Vamos aproveitar. É muito importante também as notícias que nos chegam, a gente vê a fonte. Temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Senão, nós vamos criar uma crise dentro de outra crise que muitas pessoas estão fazendo. Nós temos que ter cuidado. Essa já basta, nós estamos crendo em Deus. Tá bom? De posse da sua Bíblia, por gentileza, abra no livro aos Hebreus. Livro aos Hebreus, capítulo de número 11. Eu vou estar lendo a partir do versículo 8 até o versículo 11. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 8 até o versículo de número 11, que diz assim: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Abraão, ele entra aqui na lista dos heróis da fé, como tantos outros, e é desse homem que eu quero falar um pouco. E eu louvo a Deus, eu acho Deus lindo, porque Deus exalta o homem na Bíblia, seus feitos, suas virtudes, suas qualidades. Deus também, ele não poupa os erros dos seus homens de fé. E Abraão foi considerado o pai da fé justamente porque honrou, creu, não duvidou. Fez aquilo
ou foi fazer aquilo que Deus o determinou. E Abraão, ele se encontra em duas situações no começo da sua jornada. Apesar de conhecer a Deus, mas nós sabemos que ninguém conhece a Deus totalmente, e a nossa jornada também nessa vida é dessa mesma maneira. Estamos conhecendo Deus todos os dias. Cada dia que passa, nós conhecemos mais o nosso Deus através da experiência. E essa situação que o mundo está vivendo está nos trazendo uma experiência muito forte. Muitas pessoas que só ouviam falar de Deus, agora vai começar a conhecer o verdadeiro Deus. Fala, feito Jó. Eu só ouvia falar. Jó passou a ter experiência. Toda experiência, às vezes, é meio traumática, mas ela traz bom resultado e nos ajuda. Então eu quero falar desse personagem. Eu gostaria que você, juntamente comigo, participasse dessa mensagem, entenda o meu raciocínio. Nós temos esperança, nós temos que ter uma palavra viva, uma palavra de ânimo, mas também não podemos viver uma utopia, porque toda ação traz uma reação. Então nós temos que ter muito cuidado. Então eu quero que você acompanhe comigo essa mensagem e entenda o que Deus está falando conosco nesta noite. Eu sei que isso vai acrescentar muito na tua vida, assim como tem acrescentado na minha vida. Então eu quero te chamar, para depois dessa leitura de Hebreus capítulo 8, você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro de Gênesis. Eu vou falar sobre o capítulo 12 de Gênesis e depois eu vou para o 20 de Gênesis, tá bom? Eu não vou fazer toda a leitura, porque vai ficar extensa, mas você tem a oportunidade aí de ler várias vezes, quantas vezes for necessário, e meditar juntamente com a sua família. Eu sei que o Espírito Santo vai estar te dando muita inspiração e falando com você, porque a palavra de Deus, ela é viva, e o Espírito Santo ele não é limitado na sua inspiração. Eu sei que Deus vai falar com você poderosamente. Mas eu vou resumir aqui a história para você. E quando Deus chama Abraão, e Abraão vai para a terra de Canaã, que hoje é a Palestina, é a terra da promessa. Terra que foi dada ao povo hebreu, depois entregue, e hoje se encontra ali onde está situada a Palestina. E o texto vai dizer que houve fome naquela terra. Houve uma grande fome naquela terra, e versículo de número 10 do capítulo 12 vai dizer que, tendo fome naquela terra, Abraão ele desce até o Egito. Abraão sai da terra prometida, prometida por Deus, caminhada por Deus, preparada por Deus. Ele estava numa missão, mesmo assim, ele sofreu ali aquela crise de fome, ele teve que descer, porque no Egito tinha alimento. Agora, entenda, Abraão ele já desce com Sarai, não era Sarai ainda, era Sarai. E Abraão, vendo que Sara, tá, isso vai estar no texto, você vai poder ler várias vezes depois, Abraão sabe que por ela ser bela, a Bíblia diz que Sara era formosa, então devia ser uma mulher muito bonita, muito bonita. Apesar que as egípcias, até hoje, são consideradas mulheres muito bonitas, formosas. E Abraão, ele teme. Abraão, eu quero te chamar a atenção nisso aqui, porque Abraão, apesar de ele ser servo de Deus, está numa missão que Deus deu, promessa que Deus deu, mas ele sofre essa crise. E quando ele está passando por essa adversidade de fome com o seu povo, com a sua família ali, aqueles que estavam com ele na sua responsabilidade, descendo até o Egito, Abraão, olhando para a esposa, Abraão faz uma dedução. Acompanhe meu raciocínio. Abraão pensa. Ele diz, puxa, Sara é bonita. Chegando no Egito, eles vão bater o olho nela, vão me matar para ficar com ela. Então ele, antes de entrar no Egito, ele chama Sara, a gente não vê aqui Sara no texto questionando, e ele diz para que Sara fale para quem perguntar, ou se comporte, como se fosse a sua irmã e não sua esposa. E assim acontece. Chegando no Egito, realmente, de uma coisa ele tinha razão. Os egípcios, olhando para Sara,
viram que era uma mulher diferente, era muito bonita. Isso chegou até Faraó. E Faraó, então, a convida para morar no palácio como uma de suas mulheres, seu harém. Mas, irmãos, versículo de número 17, eu quero que você acompanhe comigo. Consequências das nossas atitudes. Porque toda ação traz sua reação. Estou falando de um homem que mais na frente pegou o título do pai da fé. Um homem que tinha experiência já com Deus. Que conversava com Deus e Deus conversava com ele. Ele ouvia a voz de Deus, ele tinha visto sinais de Deus. Mas o homem não é perfeito. E no versículo 17 do capítulo 12 de Gênesis vai dizer: feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa. Tem uma vírgula. Por causa de Sarai, mulher de Abraão. Deus feriu Faraó, a casa dele, e veio sobre o Egito com pragas grandes, por causa de uma consequência, por uma decisão, por uma atitude de Abraão. Mentindo. Calma aí, eu sei o que você está dizendo, ela é irmã? É, mas calma, vamos chegar lá. Vamos por partes. Nós não sabemos aqui como Faraó ficou sabendo. Se alguém contou, se Deus revelou em sonho, não sabemos. Sabemos que naquela época, até na época de Moisés nós vemos isso daí, que tudo que era negativo, de enfermidade, fome, peste, essas coisas, eles atribuíam a um castigo divino. Então, era uma coisa cultural deles fazer magias ou mágicas, ou consultava seus sábios para entender o porquê sobreveio aquela praga, ou as pragas, ou as doenças, ou a fome. Era uma questão cultural. Então aqui nós não sabemos como o Faraó ficou sabendo. Mas quando o Faraó fica sabendo, imediatamente Faraó chama Abraão. No versículo 18 diz assim: então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isso que fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher ou esposa, depende da tradução bíblica. E Faraó ali chama os seus súditos, seus soldados, e despede Abraão juntamente com sua mulher e sua comitiva. Porém, veja bem, leia novamente o versículo 17. Por causa de Sara, mulher de Abraão. Isso é muito sério. É uma mensagem muito profunda aqui. 20 anos depois, eu quero te convidar agora, você juntamente comigo, vamos participar todos juntos, estamos com tempo para isso, capítulo 20 do livro de Êxodo. Capítulo 20 do livro de Êxodo. Tem 18 versículos, eu também não vou ler, eu vou pontuar. Aqui é 20 anos depois, quando Abraão ele também está passando por uma situação difícil, teve a questão de Ló, Sodoma e Gomorra, etc. A Bíblia diz que ele vai habitar e vai morar, peregrinar na terra de Gerá. E lá tinha um rei chamado Abimeleque. Da mesma forma, Abraão age. Como se a primeira lição ele tivesse esquecido, não tivesse lembrado da primeira lição. Do livramento que Deus tinha dado a ele e a sua família. Versículo 3 do capítulo 20 de Êxodo diz assim: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho, de noite e disse. Aí sim, aqui nós sabemos como foi que Deus falou para Abimeleque, como foi que Abimeleque ficou sabendo da verdadeira história, que era sua mulher e não irmã. Ele continua dizendo: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. E Abimeleque, então, ele vai conversar com Deus a respeito, ele vai se justificar, e com razão. Em outras palavras, ele diz: Deus, eu não sabia que ela era casada.
Eu não sabia que era esposa de Abraão. Eu a tomei para fazer parte das minhas mulheres justamente porque ele disse que era irmã. Baseado na palavra dele, eu a tomei como esposa, como mulher. Mais uma vez, Abraão foi inconsequente. Mais uma vez, Deus pune o reinado de Abimeleque. E no versículo 9, Abimeleque chama Abraão. Porque Abimeleque já tinha conversado com Deus. Deus já tinha dado diretrizes para ele, o que ele deveria fazer. Até aconselhado, se você ver o texto. Deus aconselha ele a tomar essa atitude e a devolver. No versículo 9 diz assim: Então chamou Abimeleque a Abraão, agora é Abraão, e disse-lhe: Que nos fizeste? Quase a mesma pergunta de Faraó. E em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Veja bem, nós vemos um homem aqui agora chamando a atenção do pai da fé. Do homem chamado por Deus, capacitado por Deus, do homem onde Deus confiou a promessa do seu povo futuro, de uma nação que iria carregar o nome eternamente. Dele viria, desses seus descendentes, viria o Messias, nasceria a nação de Israel. Sobre este homem, agora sendo repreendido, porque no caso de Abimeleque, Abraão chama a sua esposa e faz a mesma proposta. De olha, você vai dizer que você é minha irmã, que você não é minha esposa. Porque o texto vai dizer que Abraão disse que lá ninguém temia o Senhor. Preconceito. E às vezes estamos na mesma situação, achando que Deus só fala conosco porque somos crentes, porque um dia levantamos as mãos e confessamos Ele como um único, suficiente Salvador. Não. Deus usa quem quer. Deus usa quem quer, até aqueles que não acreditam que Ele existe. Ele é o dono de tudo. Nós temos que entender para não fazer acepção de pessoas. Achar que Deus só vai ouvir a minha oração. Deus vai aceitar o meu sacrifício, a minha oferta. E às vezes julgamos as pessoas por onde ela mora. A fé, às vezes, que ela confessa. E às vezes nós subjugamos essas pessoas. E julgamos essas pessoas. E aqui nós vemos um homem chamando a atenção do pai da fé. Servo de Deus. Dizendo, por que você fez isso? Que mal que eu te fiz, que mal que o meu reino te fez. Para você mentir, dizendo que era tua irmã e não tua esposa. Versículo número 12, nós vamos entender isso. Abraão agora diz, na verdade, ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe. E veio a ser minha esposa, ou minha mulher. Na realidade, ela era meia-irmã de Abraão, por parte do pai. Até aí tudo bem. Agora entendem, meus irmãos. Naquela época era permitido. Essa é questão cultural da época. Deus permitia. A sociedade aceitava. Era uma questão cultural deles há muitos anos atrás já. Poderiam fazer, contrair casamento nessa situação. Mas a partir do momento que Abraão toma Sarai, ou Sara, como a sua esposa, o que está valendo, o que está prevalecendo agora para os homens, para a história, para Deus, não é mais a certidão de nascimento dela. É a certidão de casamento. É diferente. Ele poderia dizer, ela é minha esposa e é minha irmã por parte de pais. E eles entenderiam, porque fazia parte da cultura da época. Ninguém ia ignorar. Ninguém ia amaldiçoar ou apedrejar ele por isso. Mas Abraão não.
nessas duas situações, dois casos. Abraão criou situações, induziu a esposa a mentir e trouxe consequência sobre duas nações que não tinham nada a ver com as suas atitudes. Será que nesse momento não está prevalecendo o bom senso, o equilíbrio, o raciocínio? Vamos parar para pensar, não vamos tomar decisões precipitadas, sem pensar bem, sem consultar o esposo, a esposa, aquela pessoa de confiança que é sensata, idônea, tem experiência. Isso serve para todas as autoridades, para nós também como servo de Deus. Será que não está na hora de aproveitar essa situação e pensar, minhas atitudes vão prejudicar alguém? Que Abraão só pensou nele. Você parou para pensar nessa mensagem que Abraão não parou para consultar elas, se ela queria ou não fazer isso? Você parou para pensar que nesses dois contextos que Abraão agiu dessa maneira, ele não pensou no sentimento da sua esposa? Eu fico pensando como estaria Sara. Uma mulher honesta, primeiro namorado, primeiro noivo, esposo, abriu mão do seu conforto em um dos caldeus, que era uma família rica, abastada lá, para sair peregrinando junto com o esposo. Ela assumiu uma missão que estava sobre o ombro do seu esposo. Não é adjuntora? Segue a missão do esposo. Por isso que um conselho para você que é solteiro, é solteira. E você que tem promessa de Deus. Todos nós temos várias promessas. Todo mundo tem. A primeira é a salvação. Mas Deus tem seus planos e às vezes te chama para um determinado ministério, uma determinada missão. Não pense só com o coração. Pense com a razão. Pense e converse com Deus para que você arrume uma moça que vai ser sua esposa no futuro, que ela vai estar com você na sua missão. Vai ser sua companheira. Vai estar lhe ajudando na sua missão. Você também, moça. Presta bem atenção no que Deus tem na sua vida. Pede a Deus um moço que vai estar caminhando junto com você na sua missão. Não para compartilhar dos erros, como fez aqui. Não é isso. Mas que poder a mulher tinha para dizer não? Sara não tinha condições de dizer não para Abraão por causa do contexto cultural e social da época. Você já pensou a aflição dela? Porque ela não estava mais com Abraão. Ela foi levada para os haréns dos reis, misturada com outras mulheres. Você já pensou a cabeça dela? O sentimento dela? Você acha que ela não chorou? Você acha que ela estava com desejo de conhecer outros homens? Claro que não. Mas por causa de atitudes que nós tomamos, podemos prejudicar. E às vezes são erros irreversíveis. Porque tem erro que magoa. Com o tempo isso passa. Mas tem erro que é irreversível. Pode separar uma família. Pode prejudicar um jovem. Pode prejudicar um pai de família, uma mãe de família, etc, etc. E nesse caso das autoridades, um Estado e um país. Estamos diante de uma lição muito forte. Nós temos que aprender que não devemos tomar certas decisões, encarar a realidade por mais difícil que seja. O medo de Abraão era que matassem ele para ficar com a sua esposa. Mas ele não pensou que a sua esposa também tem sentimentos, tem desejos. Capítulo 20 de Gênesis, capítulo de número
18. Vamos para o 17. Porque se você vai ler aqui a passagem, você vai ver que Deus dá um conselho para ele. Olha, devolve ela rapidamente, abençoa, porque ele é profeta, ele vai interceder por você e eu vou retirar essa maldição e você vai entender que maldição é essa aqui. Se você nunca leu, você vai ter essa oportunidade de ler e meditar mais adiante. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua esposa, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. 18. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Prestou atenção? Por causa de Sara, mulher de Abraão. A misericórdia de Deus. Abraão erra, mas a misericórdia de Deus não deixa de estar com esta família. Nós erramos, irmãos. Nós erramos. E você vê que em cada caso, quem interviu não foi um profeta que Deus usou, vai lá e profetiza. O próprio Deus interviu nessa situação, tanto com Faraó como Abimeleque. O próprio Deus. Acompanhe meu raciocínio. E se Sara tivesse deitado com outros homens que não fosse Abraão? E se ela tivesse engravidado? E a promessa? Deus interviu por causa de Sara. Os dois textos deixam claro isso. E por causa da promessa que ele tinha sobre a vida deste casal. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que você é inteligente, você sabe disso. Vou só te relembrar. Quando eu recebo milagre, quando você recebe, quando a sua família recebe, não é, irmão, porque somos santos. Não é porque somos melhores criaturas. Não. Não é porque somos mais espirituais. É porque a misericórdia, a graça de Deus nos alcança. Deus vê a minha e a tua necessidade de milagre. Nos concede milagre. Nos abençoa com milagre. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. E isso está sendo uma lição de vida para mim também. Muito forte. Muito forte. Eu queria ter descoberto essa verdade antes. Abraão deixou, que as circunstâncias, ou a circunstância que ele estava vivendo, interferisse nas suas decisões. O momento que ele estava passando, Abraão se deixou levar pelas circunstâncias e deduziu o futuro. Deduziu o futuro. Mesmo ele sendo inconsequente nesses dois casos, Deus agiu por misericórdia. Porque Deus tinha promessa. Você tem promessa de Deus. Nós erramos. Muitas das vezes, porque tomamos decisões, escolhemos nossas atitudes, agimos devido a uma circunstância que nós estamos vivendo. Então esse é o momento oportuno. Estamos todos no mesmo barco. Pobre e o rico. O que tem cultura e o que não tem cultura. Estamos todos no mesmo barco. E não podemos parar de remar, porque senão a maré nos leva ao erro, ou pode nos levar a uma tempestade, ou ao alto mar, e perecermos todos juntos. Se eu estou com o leme, quando eu cansar, outro tem que pegar. E assim sucessivamente. Cada um fazendo a sua parte. Então nós vemos aqui que a circunstância
fez com que ele errasse. Nós temos que pensar, irmãos, que ela passa. A nossa atitude, ela pode trazer consequências, feito já falei, irreversíveis. Então é momento de confiarmos. Eu vou fazer um pedido aqui, eu faço com a minha família aqui, sempre que nós nos reunimos, eu gosto de louvar a Deus, o hino da nossa harpa, ou do nosso cenário, se você quiser fazer com a sua família, o hino de número 124. Eu acho lindo. Ele, todos juntos, o louvemos. Nosso Salvador, nosso Redentor. Então não deixe, irmão, que as consequências determinem suas atitudes. Nós temos que entender que eu posso tomar atitude agora que vai me afetar no futuro. Abraão tinha medo do dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Nós temos que confiar. E Hebreus diz que ele é o mesmo, 13:8, que ele é o mesmo ontem, hoje e ele eternamente. O Deus que você serviu ontem é o Deus que você está servindo, está te protegendo hoje. E é o Deus que vai te dar vitória amanhã, independente da circunstância. Creia nele. Se você tiver que descer para o Egito por uma necessidade, desça falando a verdade. Porque Deus preza por quem fala e está com a verdade, porque Ele é a verdade. Mas na circunstância, no momento que muitas das vezes, é fácil ser omisso ou mentir. É fácil, não é difícil, é a coisa mais fácil que tem. Mas não podemos. Nós temos que confiar num Deus. Feito Daniel, lembra Daniel? Há um Deus no céu, que vê tudo, sabe de tudo, muda os tempos, as estações, e é um Deus de misericórdia, que revela o profundo. Repreende as trevas e traz a luz. Não vamos esquecer disso. Nesta mensagem agora eu estou lembrando da Mônica. A Leila disse que ela melhorou, graças a Deus. Deus abençoe. Eu sei que Deus vai dar uma grande vitória. Então Deus abençoe todos vocês. Eu quero aqui encerrar e veja como cada um tem uma ótica. Lembra dos 10 espias que foram enviados por Moisés à terra de Canaã? Aliás, os 12. 10 trouxeram notícias negativas, desanimadoras. E a Bíblia diz que eles contagiaram e desanimou o povo. Mas tinha 2 que tinham uma ótica diferente. Porque sabia que apesar de ter gigantes, apesar das cidades serem fortificadas, muradas, homens preparados para guerras, muitas cidades, mas eles tinham um Deus no céu, que sustentou num deserto. Esse é o mesmo Deus. Eu sei que eu estou falando com você aqui, através da mídia, desse vídeo, mas a nuvem de Deus para sobre a tua família, sobre a tua casa. Não desista dos seus projetos. Essa crise vai passar. No momento que nós estamos vivendo essa circunstância difícil no mundo todo, não pode determinar aquilo que Deus determinou para você. Lembre-se, a última palavra ainda é do Senhor. O Senhor não perdeu o controle apesar de tudo. E esta nuvem é a nossa oração, é a nossa crença. Ela vai estar sobre esse país. Sabemos que já tem pessoas que perderam vidas, certamente outros vão ser afetados e perderão, mas nós cremos que essa nuvem vai parar sobre esse país. A nuvem da bênção, a nuvem da providência. Embora muitos não creem, ou vão atribuir uma melhora a outras pessoas, talvez a um cientista, outro Deus, mas eu sei que tem na terra um povo que não vai se dobrar diante dessa circunstância. Não, vai estar na brecha.
João viu milhões de milhares sendo salvos. Eu creio que tem milhões de milhares sobre a face da terra, orando, intercedendo, pedindo. Como eu venho repetindo, a igreja vai sair mais forte desta luta. Porque nós servimos um general de guerra. Um general que tem estratégia, que nunca perdeu uma batalha. E nunca vai perder. É uma palavra. Uma palavra. E tudo isso aqui chega ao final. Eu quero meditar uma história interessante com você, para você entender a visão, ponto de vista, como você vê as coisas. Eu não tenho que ver porque a pessoa está do meu lado, só está vendo pioras. E tá, nós sabemos que tá. Mas vamos olhar para cima. Vamos procurar ver as coisas boas também. Estamos tirando lição dessa situação. Eu estou aqui imaginando, eu fico imaginando. Eu deito e fico olhando para o teto do meu quarto pensando. No dia que nós nos reunimos aí, todo mundo na igreja, como vai ser? Vai ser um culto triste ou um culto alegre? Eu acredito que vai ser para celebrar o Senhor. Apesar de tudo, situação difícil. Nós sabemos que a situação está difícil. Tem gente que está passando necessidade. Mas o meu Deus, na sua infinita misericórdia, não vai deixar faltar o pão, não vai deixar faltar a paz dele e a providência. Se ele tiver que usar, como ele vai usar? Se Deus tiver que usar anjos para te abençoar, ele vai usar. Creia nisso. Essa será a próxima mensagem que nós vamos estar disponível para os irmãos. Se ele tiver que usar um irmão ou irmã, mesmo nessa situação, pode ter certeza, Deus vai enviar na tua casa. Creia nisso. Eu creio. Porque eu sei que nesse momento, tem pessoas que estão numa situação mais confortável, e outras não. Mas o Deus é o mesmo. O Deus da providência. Ele é o pão. E o pão está em todas as mesas. Ele não vai deixar faltar para você. Não vai faltar farinha. E nem vai faltar azeite. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E você vai sair mais forte com Deus. Porque esse deserto não vai nos matar, vai nos fortalecer. Eu creio assim em nome de Jesus. Que a nuvem da providência está sobre a tua família, está sobre esse país. Estamos pedindo para o mundo todo. Veja como você vê uma situação, muitas vezes determina teu futuro, tuas atitudes. William, a Mônica, isso é para você. Você domina essa área. Uma indústria brasileira de calçados, ela desenvolveu um projeto de exportação de sapatos para a Índia. Cada país tem o seu, né? Enfim. Em seguida, ela mandou 2 consultores. A Índia é muito grande, enviou 2. Após alguns dias de pesquisa, um dos consultores enviou para a empresa um e-mail. Nesse e-mail dizia assim: senhores, para a diretoria, as pessoas responsáveis da indústria de calçado, disse assim: senhores, cancelem o projeto de exportação. Esse foi o e-mail. Cancelem o projeto de exportação de sapatos para a Índia. Aqui ninguém usa sapatos. Naquela época. Passado alguns dias, o outro consultor manda um e-mail dizendo para os diretores responsáveis: senhores, tripliquem o projeto de exportação de sapatos para a Índia. Aqui ninguém usa sapato ainda. Qual vai ser a tua visão? Qual é a tua decisão? Vamos continuar fiéis, crendo, orando, intercedendo um pelo outro?
ajudando na medida do possível. Vamos estar sensível, porque se Deus tocar, mostrar alguém que está necessitado, quer ver, eu tenho 2, mas tem alguém que não tem nenhum. Eu vou ser egoísta e dizer, não vou dar um porque eu só vou ficar com um. E o Deus da providência? Próxima mensagem nós vamos estar falando com isso. Nesse assunto. E nós estamos vivendo a oportunidade, irmãos, de viver aquilo que ensinamos, pregamos e cantamos. Então não vamos cometer o erro de Abraão. Vamos sempre falar a verdade. Não vamos deixar que o momento, a circunstância que estamos vivendo junto com o mundo, venha definir as nossas decisões. Que as nossas decisões sejam equilibradas no Senhor, direcionada pelo Senhor. E sempre pensando no próximo. Abraão só pensou nele. Estava com medo de morrer. Mas não pensou na sua esposa. Se coloca no lugar dela, situação dela. Ir para o braço de outro homem que ela não conhecia. Mas Deus interviu. Eu quero finalizar essa mensagem. Quero que você agora abra a sua Bíblia, junto com a sua família, no seu lar, onde você estiver tendo acesso a essa mensagem, esse vídeo, em Lamentações. Lamentações. Capítulo de número 3. Eu vou ler o versículo 22, 23, 24, 25 e 26. Lamentações, capítulo 3, 22, diz assim: As misericórdias do Senhor são as misericórdias do Senhor. São a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, meu irmão. Não tem fim. Ela foi antes de ontem, foi ontem, está sendo hoje. Se estivermos aqui nessa terra, vai ser amanhã, as misericórdias. 23 diz assim: Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aqui, inclusive, muitos irmãos, ele confundem, porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são novas toda manhã. Não a palavra. A palavra, ela não fica velha, ela é nova e eficaz. Ela é viva e eficaz. Então, ela não se renova, ela é nova. 24 diz assim: A minha porção, presta bem atenção, não vem do governo, não vem da ONU. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Você está esperando em quem? Esperando o Senhor. Descansa no Senhor. Confia no Senhor. Se alegre no Senhor. 25. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação, a providência do Senhor sobre a minha vida e a tua vida. Nós não vamos perder a esperança de maneira alguma. Pelo contrário, nós vamos aumentar nossa fé. Vamos trabalhar nossa fé em meio a essas circunstâncias. Nós vamos aumentar a nossa fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou sair um servo melhor, um esposo melhor, um pai melhor, um cidadão melhor. E eu creio que você também. Porque servimos a um Deus que cria circunstâncias e também trabalha no meio das circunstâncias difíceis que nós criamos. Foi o que Abraão fez. Criou uma situação difícil. Mas Deus interviu. Deus vai intervir naquilo que você precisa que Ele age. Se você precisa que Ele seja juiz para você, Ele vai ser juiz. Creia nisso. Se você precisa de um advogado, creia que Ele vai ser o teu advogado. Porque Ele já é o teu Salvador. E Ele já é o teu Senhor. E nós somos servos. Grato a Deus por tudo. Estamos vivos, apesar de tudo, estamos dando glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe. Ore juntamente comigo.
junto com a sua família, e vamos dar graças a Deus. E a nossa esperança é Cristo, e Cristo vive e reina para todo sempre. Amado Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu quero juntamente, que eu não estou só. Eu sei, Senhor, que o teu povo, igreja em CISP3, demais irmãos neste momento estão orando, Senhor, cada um no seu lar. Eu sei que tem alguns que estão trabalhando. E nós te pedimos, Senhor, neste momento difícil que o mundo está passando, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que essa geração, ela não conhecia, não estava preparada, porque ninguém está preparado para isso. Mas eu te peço sobre a face da terra, Senhor, os 4 cantos da terra, porque a Bíblia diz que a terra é do Senhor. E eu creio que o Senhor tem um domínio sobre toda a face da terra. Então, sobre os continentes, sobre os governantes, Senhor, sobre os cientistas, os médicos, todos da área da saúde, todos aqueles que estão envolvidos, Senhor, riscando as suas vidas para proteger a população, a humanidade. Sobre a vida deles, eu te peço a tua graça, Senhor. Ó Deus, que eles venham reconhecer o Senhor como Salvador, Libertador, aquele que protege, Senhor. Que nós venhamos reconhecer, Senhor, que quando essa tempestade passar, Senhor, foi o Senhor que repreendeu este vento. Ó Deus, eu creio. Estenda tuas mãos sobre os governantes brasileiros, Senhor, sobre todas as autoridades da saúde, todos os voluntários, todos aqueles, Senhor, que abriu mão do seu conforto, ó Deus, arriscando, Senhor, também ser contaminado, mas estão lutando para vencer esta luta. E todos juntos, em teu nome, Jesus, nós vamos vencer. Guarda o teu povo, Senhor da graça. Que o teu povo continue na brecha, Senhor. Independente de denominação, nós estejamos todos juntos orando, crendo na vitória. Abençoa cada família brasileira, Senhor. Abençoa todo o Senhor da tua casa. CISP3, toda a família, Senhor. Todos nós, Senhor, em teu nome, dizemos que a tua bênção, a nuvem da providência, esteja sobre a vida deles. Que o amor de Deus